E aí, galerinha, Fimose, professor Alex na área matemática, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje vamos tratar sobre sistemas de equações lineares. Vem comigo! Turma, é o seguinte, antes de tratarmos sobre sistemas de equações, temos que lembrar o que é uma equação linear, né? Então eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos do que é uma equação linear, quais são suas características básicas e o que não é. Então vamos lá. Exemplo aqui, ó, 4x igual a 20. É um exemplo de equação linear. 9x mais 2y, sei lá, igual a 27. A menos B mais 2 vezes C igual a 6. X mais Y sobre 2, somado com 2Z, isso daqui é igual a 10. Então, estes são exemplos de equações lineares. Por quê? Característica principal. Suas incógnitas, ou seja, as letras representam aqui incógnitas, que possuem sempre o expoente 1. Pode observar aqui, em todos os casos, o expoente é 1. Tá? Eu coloquei esse exemplo aqui com A, B e C, mas comumente as incógnitas mais utilizadas é x, y e z nos materiais matemáticos. Tá? E a gente sempre vai ter um outro valor, vai ter sempre um termo independente. E esse termo independente também terá como expoente o 1. Ok? Agora aqui alguns exemplos de equações não lineares. Então imagina, xy mais y igual a 19. X ao quadrado mais 2y igual a 0. Outro exemplo aqui, 4x elevado a menos 1 igual a 20. 5 raiz de x igual a y dividido por x. Por que estes são exemplos de equações não lineares? Simples. A gente não pode ter uma multiplicação entre incógnitas. Ok? Porque isso daqui vai fazer com que altere o índice, né? O expoente. A gente também não pode ter expoente diferente de 1. Isso serve também para esse aqui, ó, menos 1. Não pode. Não podemos ter não só multiplicação, também como divisão entre incógnitas. Não rola. E outra observação aqui, ó, raiz de x. Raiz de x, na propriedade da radiciação, vocês devem se lembrar que raiz de x é a mesma coisa que você pegar esse x aí, e aí o número que está aqui, ó, que ele está oculto, ele vai virar o numerador do nosso expoente, né? E o número aqui, o índice da nossa raiz, vai virar o denominador, né? Então é a mesma coisa que calcular a raiz quadrada de x, é a mesma coisa que calcular x elevado a meio, tá certo? E como o expoente está diferente de 1, também não pode. Beleza? Na tela, um sistema linear do tipo 2 por 2. Ou seja, tem duas equações lineares e cada equação possui duas incógnitas, tá? Representadas aqui pela letra x e y. Eu vou demonstrar como é que é feito o cálculo, como é que é feita a resolução de sistemas lineares deste tipo aqui. Vou mostrar 4 formas, ok? O primeiro método que eu vou mostrar para vocês é o método da substituição. Como é que funciona? Eu vou pegar uma das incógnitas, vou isolar esta incógnita na equação e depois o resultado dela eu vou substituir na outra equação. Então, por exemplo, eu vou pegar essa primeira aqui e eu quero isolar o y. Ele está mais fácil de isolar aqui, ó. Então ela está assim, ó. Está 3x menos y igual a 10. Como eu quero isolar o y, esse 3x ele vai passar para o outro lado.
Então vai ficar menos y igual a 10 menos 3x. Como está menos aqui, está negativo, eu posso multiplicar todo mundo por menos 1, é ou não é? E aí vai ficar positivo aqui, aqui negativo e aqui positivo. Então pronto, eu consegui isolar a incógnita x e dizer que ela é igual a toda essa expressãozinha aqui. Ótimo, vou pegar isso daqui, que é o valor de y, e vou substituir agora na segunda equação. Então como vai ficar? Ó, 2x, deixa eu colocar aqui a primeira, né? Essa aqui é a primeira. E essa daqui é a segunda. Então pego a segunda agora, ó, 2x mais 5 vezes y. Y é tudo isso aqui, ó. Então vou colocar entre parênteses 5 vezes menos 10 mais 3x. Tudo isso é igual a 1. E resolvo essa parada aqui. Então, ó, 2x eu só copio. 5 que multiplica menos 10 vai ficar menos 50. 5 que multiplica 5x vai ficar mais 15x. Tudo isso igual a 1. E começo a simplificar aqui agora, né? Tenho 2x de um lado, 15x aqui, então vai ficar 17x. Esse menos 50 vai passar para o outro lado, vai ficar mais 50, né? E aí 50 mais 1, 51, certo? Aí agora, esse 17 ele vai passar dividindo, né? Ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vai ficar 17, ó, 51 sobre 17. Resolvendo essa divisãozinha aqui, vocês vão chegar que x vale 3, né? Então, como a gente descobriu que o x vale 3, agora a gente pode voltar em qualquer uma das equações iniciais ou até mesmo aqui nessa transformação que a gente fez aqui para y. E a gente vai chegar no valor de y. Então, ó, vou fazer na cor laranja. Vou utilizar esse pedaço aqui. Então, o y ele não é igual a menos 10 mais 3 vezes x, e o x não vale 3, então vai ficar menos 3, desculpa, vai ficar 3 vezes 3. Então, o y é igual a menos 10 mais 9. Portanto, y é igual a menos 1. Ok? Então, ó, pelo método da substituição, o x ficou igual a 3 e o y igual a menos 1. Perfeito? Agora vamos resolver o mesmo sistema, porém com o método da comparação. Como é que funciona? Eu vou iniciar do mesmo jeito do método da substituição. Eu vou escolher uma incógnita. Vou isolar essa incógnita. Então vou pegar aqui essa primeira. Vou pegar a primeira equação e eu vou isolar o x agora. Vamos ver, ó, como é que fica. Então ela 3x menos y igual a 10. Como eu quero isolar o x, esse menos y vai passar para lá. Então vai ficar assim, ó. 3x igual a 10 mais y. E o 3 que está multiplicando, ele vai passar dividindo todo mundo do outro lado. Então o x vai ficar 10 mais y, tudo isso aqui dividido por 3. Né? E tome nota, então, a gente está alegando aqui que o x é igual a toda essa expressãozinha aqui. Vamos fazer a mesma coisa e vamos isolar a mesma incógnita agora na segunda equação. Então, ó, na segunda equação, que é 2x mais 5y igual a 1, querendo isolar o x, como é que vai ficar? 2x igual a 1 menos 5y, certo? Passou para o outro lado, mudou o sinal. O x, então ficou 1 menos 5y, tudo isso aí dividido por 2. E olha que interessante, então a gente tem de um lado
o x valendo 10 mais y dividido por 3, e do outro a gente tem 1 menos 5y dividido por 2. Mas como é a mesma incógnita, então a gente vai poder calcular como? Eu estou dizendo que x necessariamente tem que ser igual a x, perfeito? Vou fazer a mesma coisa com suas expressões. Então vai ficar 10 mais y, tudo isso dividido por 3, é igual a 1 menos 5y dividido por 2. E aí como é que eu vou fazer? Esse 3 que está aqui dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. E esse 2 que está dividindo aqui vai passar para o outro lado também multiplicando. Então vai ficar 2 vezes 10 mais y igual a 3 vezes 1 menos 5y. Só resolver agora. 2 vezes 10 dá 20, mais 2 vezes y mais 2y. Aqui vai ficar 3 menos 15y, certo? 2y desse lado, eu vou juntar tudo que tem incógnita y de um lado e o que não tem eu vou jogar para o outro lado. Então vai ficar 2y mais 15y igual a 3 menos 20. Aqui vai ficar 17y e desse outro lado aqui vai ficar menos 17. E aí nós temos que o y é igual a menos 17 dividido por 17, que é igual a menos 1 isso aqui, né? A gente chegou aqui, o y vale menos 1, aí agora usa a mesma tática do método anterior. A gente pega esse valor de y e substitui em qualquer uma das equações aqui de início, né? Eu vou pegar aqui e vou substituir na primeira. Então, substituindo na primeira, a gente vai ter 3x menos o menos 1, né, que é o y. O y vale menos 1, então ficou menos 1. Isso aqui tem que ser igual a 10. Esse menos com menos vai ficar positivo, né? Então vai ficar mais 1 aqui. E o mais 1 vai passar para o outro lado. Então vai ficar 3x igual a 10 menos 1, né? Porque como aqui vai ficar mais, quando eu passar para o outro lado vai ficar negativo. Então o x vai ser 9 dividido por 3, x vale 3. Turma, testando agora pelo método da adição. Como é que funciona esse método aí? Você vai observar o seu sistema e vai analisar qual que é o mais fácil para você ter que transformar, ou às vezes não há necessidade de transformar, né? Mas você tem que eliminar uma das incógnitas na soma, né? E para você eliminar uma incógnita na soma, você tem que somá-la com o seu oposto. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 2x, qual que é o oposto de 2x? É menos 2x. Quando eu somar esses dois, eu vou eliminar, né? É exatamente isso que eu quero. Eu quero criar uma situação como essa. Então, observando aí, o sistema de equação que a gente tem como exemplo, eu consigo observar que fica mais fácil transformar esse y, está negativo, no oposto de 5y, né, positivo. Então, 5y, qual que é o oposto? É menos 5y. Para este y que já está negativo ficar desse jeito aqui, basta eu multiplicar ele por 5, né? Como isso daqui é uma equação, eu vou ter que multiplicar toda ela por 5. Ok? Eu não posso mudar apenas incógnita aqui. Eu tenho que trabalhar com toda a equação. Então, vamos lá. Multiplicando toda a primeira equação por 5, vai ficar 3x vezes 5, 15x, menos y vezes 5, menos 5y, e 10 vezes 5 fica 50. Como eu não fiz nenhuma alteração na segunda, apenas repito ela. Então aqui vai ficar 2x mais 5y igual a 1. Vocês observaram que eu optei por pegar o y, né, a incógnita y, e
transformá-la no oposto uma da outra aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu vou somar, o método é da adição, né? Então eu vou somar essas duas equações e vocês vão observar que menos 5y e mais 5y na adição, uma elimina a outra. E agora fica muito mais fácil, porque sobrou apenas a incógnita x. 15x mais 2x vai ficar 17x. Isso será igual a 51. O x, 17 vai passar dividindo. A gente já fez essa conta aqui no início, né, do vídeo. Dá 3. Perfeito? Então já sei que o x vale 3. Sabendo que o x vale 3, substituo em qualquer uma das equações aqui de cima e faço a conta. Eu vou observar de novo que o y vai valer menos 1. Né? Então vou pegar aqui a primeira, ó, só para demonstrar, fazer bonitinho para vocês. Então, ó, 3 vezes x, o x vale 3, então vai ficar 3 vezes 3 menos y, isso aqui é igual a 10. 3 vezes 3 dá 9, menos y, isso daqui é igual a 10. Menos y vai ficar 10 menos 9, menos y é igual a 1. Vou multiplicar tudo isso daqui por menos 1 e vai ficar o y totalmente isolado, igual a menos 1, que é o que a gente já tinha encontrado nos demais métodos. Então, o que a gente acabou de demonstrar aqui? Qualquer um desses três métodos deve trazer sempre a mesma resposta, certo? E essa resposta aqui é a solução para o nosso sistema. A gente diz então que o par ordenado, no caso aqui de x, y, né? Então o par ordenado de x, y, então primeiro vem o x, depois o y, é a solução para esse sistema linear do tipo 2×2. E por que ele é a única solução? Ele é o único que consegue fazer com que tanto a primeira quanto a segunda sejam verdadeiras. Tá? Se você observar apenas a primeira, você vai encontrar valores diversos para x e também valores diversos para menos y. E se você olhar também de forma isolada para apenas a segunda equação, você vai conseguir torná-la verdadeira com valores diversos para x e valores diversos para y. Só que quando a gente está trabalhando com sistemas, o mesmo valor de x ele deve perceber aqui nas duas equações e torná-las ambas verdadeiras. Um último método que eu vou demonstrar aqui de forma um pouquinho mais rápida é o método geográfico. Como é que funciona? Eu vou pegar uma das equações aqui, por exemplo. Então eu vou pegar a primeira, 3x menos y igual a 10. E vou jogar valores para x e ver qual que vai ser o resultado de y. Então, exemplo aqui, ó, quando o x for igual a 0, como é que fica toda essa equação aqui? Então, para x igual a 0 vai ser 3 vezes 0 menos y, isso é igual a 10. 3 vezes 0 vai eliminar, né? Então vai ficar menos y é igual a 10. Como eu não quero menos y, né? Multiplico isso aqui tudo por menos 1. Então, y deu como resultado 10. Então, para x igual a 0, o y é igual a 10. E vou aplicando valores da mesma forma. Agora aqui, ó, deixa eu apagar aqui para a gente ter espaço. Para x valendo 1, quanto é que vai ser o y? Então, vai ficar 3 vezes 1 menos y igual a 10. 3 vezes 1 dá 3. Esse 3 vai passar para o outro lado, então vai ficar menos y igual a 10 menos 3. 10 menos 3 dá 7. Multiplicando todo mundo aqui por menos 1, y vai ficar igual a menos 7. Ok? Então, para x igual a 1, y é igual a menos 7. Enfim, vou ficar fazendo isso daqui, tá? Tanto para a primeira, e depois eu vou fazer também para a segunda. A solução, ou seja, o resultado, né, o par ordenado, solução do sistema, vai ser o encontro, exatamente a intersecção
do gráfico, né, do desenho do gráfico das duas equações. E eu vou mostrar isso agora para você. Então, pessoal, é o seguinte, seguindo pelo método gráfico, a gente vai encontrar a intersecção das equações. Aqui na cor amarela, eu fiz aqui a reta da equação primeira, né? Eu coloquei na cor amarela. E na cor azul está da segunda equação. O par ordenado é exatamente o ponto de intersecção das duas equações, onde o x, está aqui, vale 3 e o y vale menos 1, que é exatamente as respostas que a gente encontrou aqui por todos os métodos apresentados. Legal, né? Então a dica que eu dou é o seguinte, trabalha com aquele que você tem mais facilidade. Tá? Você não precisa aplicar todos, não. Aplica apenas um, depois faz o teste, você tem a forma de realizar a prova, né, real, né, de aplicar o valor de x que você encontrou e o valor de y, neste caso aqui, né, troca lá nas equações, tem que dar exatamente o resultado aqui do termo independente. Se conseguiu em ambas, quer dizer que está certo. Ok? O método mais prático vai depender também do enunciado, do tipo de exercício, do que está querendo o exercício. É isso aí, turma. Obrigado por terem ficado até o final do vídeo. Me despeço aqui de vocês. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e se curtirem, dá um like aí. Comenta aí se te ajudou ou não, ou se você encontrou outras formas de resolver. E bora pra cima. Fui, fiquem com Deus.